Leopoldina. Foi boiadeiro e foi mineiro lá de Minas. Ele carreava boi na estação de Leopoldina. Boiadeiro, boiadeiro, boiada boi, igual a de Minas não há. Oi, boiadeiro, boiadeiro, boiada boi, igual a de Minas não há. Boiadeiro de Minas vai sorrir, boiadeiro mineiro vai chorar. Boiadeiro de Minas vai sorrir, boiadeiro mineiro vai chorar. Foi boiadeiro e foi mineiro lá de Minas. Ele carreava boi na estação de Leopoldina. Foi boiadeiro e foi mineiro lá de Minas. Ele carreava boi na estação de Leopoldina. Boiadeiro, boiadeiro, boiada boi, igual a de Minas não há. Oi, boiadeiro, boiadeiro de Minas vai sorrir, boiadeiro de Minas vai sorrir, boiadeiro de Minas vai sorrir, vamos lá, boiadeiro de Minas vai sorrir, boiadeiro de Minas vai sorrir, é tomar um machado, boiadeiro. Boiada boa, boiada de São Vicente. Boiada boa, boiada de São Vicente. No meio de tanto boi, Me mandaram um boi doente. No meio de tanto boi, me mandaram boi doente. boiada boa, boiada de São Vicente. Boiada boa, boiada de São Vicente. No meio de tanto boi, me mandaram boi doente. No meio de tanto boi, me mandaram boi doente. Boiada boa, boiada de São Vicente. Oi, boiada boa, boiada de São Vicente. No meio de tanto boi, me mandaram boi doente. No meio de tanto boi, me mandaram boi doente. No meio de tanto boi, me mandaram boi doente. No meio de tanto boi, me mandaram boi doente. Seu boiadeiro, centro é seu boiadeiro, chefe marrom baixinho. Boiadeiro bom, boiadeiro da Barra Funda. Boiadeiro bom, boiadeiro da Barra Funda. Vai buscar sua boiada, tá na hora da macumba. Vai buscar sua boiada, tá na hora da macumba. Boiadeiro bom, boiadeiro da Barra Funda. Boiadeiro bom, boiadeiro da Barra Funda. Vai buscar sua boiada, tá na hora da macumba. Vai buscar sua boiada, tá na hora da macumba. Boiadeiro bom, boiadeiro da Barra Funda. Boiadeiro bom, boiadeiro da Barra Funda. Vai buscar sua boiada, tá na hora da macumba. Vai buscar sua boiada, tá na hora da macumba. Vai buscar sua boiada, tá na hora da macumba. Vai buscar sua boiada, tá na hora da macumba. Chego a seu boiadeiro. Vai contar pra dois. Vamos, boiadeiro. Boiadeiro nasceu em Roma. Em Roma nasceu Messias. Se coroou com a coroa de sangue. Se coroou porque ele merecia. Não foi? Boiadeiro nasceu em Roma. Em Roma nasceu Messias. Se coroou com a coroa de sangue. Se coroou porque ele merecia.
Meu boi fugiu, eu não sei aonde foi. Ei, boi, ei, boi, ei, boi, ei, boi, Boa noite. Me chamam de boiadeiro? Eu não sou. Sou laçador de gado, boiadeiro é meu patrão. Me chamam de boiadeiro, boiadeiro eu não sou não. Sou um laçador de gado, boiadeiro é meu patrão. Com as frases do meu grande amigo Zé do Laço, eu queria dar as boas-vindas a vocês, pedir a bênção aos meus mais velhos, a bênção aos meus mais novos, pedir muita luz, muita paz. Espero que essa semana tenha sido maravilhosa. Espero que essa semana tenha sido uma semana repleta de notícias boas, de vitórias. E se não foi uma semana muito boa, eu peço ao plano espiritual que possa melhorar. Bom, meus irmãos, estou aqui mais uma semana com o nosso propósito aí de trazer um pouquinho das palavras do plano espiritual, trazer um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho do que o núcleo umbandista Caboclo Pedra Preta e Exu Morcego conhece e prega sobre a nossa religião, né? Lembrando sempre aquela grande ressalva que eu faço, que não existe o errado, existe o diferente, cada um faz de uma forma, cada casa é uma casa, e sempre é perfeito quando a gente fala de Oxalá, quando a gente fala dos orixás, né? Quando só são diferentes, tá bom? E hoje eu vim trazer um tema bem interessante, né? Eu vim falar um pouquinho sobre os boiadeiros. Quem são os boiadeiros? Como eles trabalham? Qual é a função deles dentro de um terreiro de Umbanda, né? Vocês já se perguntaram sobre isso? E essa ideia hoje, a ideia hoje é justamente explanar um pouquinho esse tema. Muito grande, muito complexo, então a gente também não vai se estender em detalhes, muitos detalhes não, a gente vai falar um pouquinho, mas sem se estender demais para não confundir a cabeça de vocês, né? Espero que vocês coloquem as suas perguntas para a gente poder tornar essa live um pouco mais dinâmica, bom? Deixa eu só arrumar aqui minha cola. Isso, pronto, tudo arrumado.
Tá? Quem são os boiadeiros, gente? O que são os boiadeiros? Os boiadeiros foram boiadeiros de verdade? Os boiadeiros viveram em meio àquele monte de boi? E hoje, eles ainda continuam laçando boi? Né? Quem são? O que vocês acham sobre isso? Né? É um tema muito engraçado, né? Porque hoje nós vemos os boiadeiros falando dentro de um terreiro de Umbanda, você fala, nossa, mas será que ainda são bois, né? Pois bem, vamos lá. Boiadeiros, os caboclos boiadeiros, né? O caboclo, quando eu falo caboclo, não necessariamente os índios, né? Mas os caboclos brasileiros, né? A raça dos caboclos, né? Os cafusos, né? Os marrons, né? Aquela mistura maravilhosa que tem entre as raças brasileiras que produziram cafusos, mamelucos e caboclos, né? E dentro dessas misturas nasceram também os caboclos brasileiros, que há muito tempo atrás viviam, como acho que ainda hoje vivem em algumas determinadas áreas do país, eles viviam trabalhando com o gado, levando o gado de ponta a ponta do Brasil, né? Atravessando regiões, atravessando estados, grandes regiões, como ganha-pão. Então os caboclos brasileiros, eles tinham a cultura de trabalhar com o gado, com a pecuária, né, com o transporte de gado. E por isso que hoje temos os caboclos boiadeiros dentro da Umbanda, os boiadeiros, né, mais conhecidos somente como boiadeiros. Uma função muito parecida com a função que eles tinham lá. Dentro da espiritualidade, os boiadeiros eles têm uma função muito semelhante à função que os caboclos boiadeiros tinham, tá? E eu vou chegar nisso para vocês verem como isso é interessantíssimo. Pelo menos para mim é muito interessante. Eu gosto muito desta parte, né? Benção, Pai Rogério. Vamos lá. Depois de um tempo, quando a Umbanda começou a se manifestar, quando a Umbanda começou a crescer dentro das regiões brasileiras, né, dentro da religião, dentro dos estados, né, uma grande demanda de pessoas começaram a procurar, uma grande demanda de espíritos começaram a necessitar da Umbanda, né? A Umbanda é uma religião que ela é, como eu já disse em algumas outras lives, uma Umbanda nova, uma religião nova, mas que há muito tempo estava sendo preparada para isso. E aí foi passando algum tempo, assim como nós comentamos sobre os baianos que entraram na Umbanda, os malandros que se agregaram às linhas de Umbanda, uma linha começou a aparecer, uma linha um pouco mais ríspida, uma linha um pouco mais séria, né, mais uma linha um pouco mais áspera, né? Os boiadeiros. Eles não eram baianos, eles não eram mineiros, eles não eram paulistas ou cariocas, eles eram boiadeiros. Mas da onde vinham os boiadeiros? Os boiadeiros eles vinham de qualquer região do Brasil. Como alguns amigos meus dizem, né, alguns amigos espirituais, eles falam que eles não sabem de onde eles vieram porque eles nasceram em cima de um cavalo tocando uma boiada. Então eles não se lembram em qual região eles nasceram, tá? E essa linha ela cresceu e ganhou um amor muito grande. Essa linha ela veio para trabalhar num ponto muito importante dentro da nossa religião, que é o direcionamento dos espíritos. O direcionamento dos espíritos que estão desgarrados, o direcionamento dos espíritos que estão perdidos, um direcionamento dos espíritos fujões, né? O que esses espíritos que eles chamam de boi, de boiada, né? Então, o que é o boiadeiro, Pai Rogério, hoje dentro da Umbanda, né? O que é o boiadeiro? Ele é um laçador de espíritos. Ele é um laçador de sofredores, né? Ou de quiumbas, né? Ele é um direcionador, tá? Ele é a entidade que coleta os espíritos e os direciona. Por isso que quando a gente fala assim, quem são os bois dos boiadeiros, né? Quem é a boiada dos boiadeiros? Eles nada mais são do que os espíritos sofredores, mas também espíritos de baixa evolução, espíritos mais espíritos sofredores e os famosos quiumbas, né? Os espíritos que
que vivem para prejudicar, né? Por isso que o boiadeiro ele usa muito o laço e o chicote, né? Por isso que ele dá gritos incisivos quando ele está em terra. Tudo isso é feito para que o boiadeiro ele consiga segurar as entidades, direcionar os espíritos, né? Por isso que nós já podemos dizer que os boiadeiros eles são direcionadores. A função deles, né, a função do boiadeiro dentro da Umbanda é direcionar, é organizar, é orientar, é dar caminho, né? O boiadeiro ele tá ali sempre para juntar aquela grande massa e levar até um ponto. E por isso que eles contam muita história de muitas boiadas que eles carregavam, que eles levavam de um lado a outro do Brasil e que um boi era importante para eles, que eles não podiam perder um boi, né? Então, quer dizer, hoje eles também ainda têm esse senso de importância, né? De responsabilidade, onde todo mundo é importante, todos os espíritos são importantes, e eles não podem perder nenhum, tá? Então, como nós já falamos um pouquinho deles, as suas ferramentas de trabalho, elas são, numa grande maioria, o laço e o chicote, né? Os boiadeiros usam muito essas ferramentas, né, no trabalho constante, laçando as energias negativas, destruindo as energias negativas com o seu chicote, porque quando ele bate aquele chicote no chão, aquele estalo do chicote, ele está quebrando energias negativas, ele está diluindo as energias densas do ambiente. E o laço dele, ele está laçando realmente os espíritos que são perdidos, ele está laçando os espíritos obsessores, os espíritos sofredores, né? E muita gente diz que quando o boiadeiro está no meio do trabalho, ele dá o grito dele, o rompante dele, significa que ele está segurando mais um espírito, ele está laçando mais um espírito, né? Por ele ser direcionador e também por ele ser um trabalhador da parte de limpeza, da parte de trabalhar com obsessores, com espíritos perdidos, ou seja, trabalhar com eguns, ele responde tanto para Ogum como para Yansan, né? Ogum, quando a gente fala em direção, quando a gente fala muita gente até fala do cavalo, né? Porque como ele vive em cima de um cavalo, tudo, então ele trabalha muito com estrada, né? Ele está sempre na estrada, ele está sempre caminhando, ele está sempre direcionando, então ele trabalha na energia do Pai Ogum, mas também na energia da Mãe Yansan, principalmente na energia da Mãe Yansan, porque ele trabalha com os espíritos, ele trabalha com os eguns, né? Trabalha com os espíritos obsessores, né? E Yansan é a orixá responsável por coletar esses espíritos, né? Por encaminhar esses espíritos, né? Fios. Eles usam muitos fios, é raro, né? O boiadeiro é um guia que ele não tem muito hábito de ficar usando fios de conta, pelo menos na nossa casa, ele não tem esse hábito. Na casa também do meu pai, Rogério, né? A casa de boiadeiros e José Pinintra, né? Mais um dos motivos que eu gosto muito da linha de boiadeiros, trabalho numa casa de boiadeiros, né? Também na casa do seu Zé, na casa de boiadeiros, na casa do meu pai, eles não têm um hábito de fios, mas quando usam fios, normalmente os fios dos boiadeiros, assim como os fios de caboclo, eles são mais, normalmente eles são confeccionados com sementes de pedras, né? É um pouco mais raro você ver um boiadeiro trabalhando com fio de miçanga, de porcelana ou de cristal. Lembrando, isto é na minha casa, isto não é uma regra, não é uma lei, né? Estamos falando de algo normalmente, né? Numa grande maioria, mas isso não é via de regra, tá bom? Eles são entidades que eles gostam de cantar muito. Eles são entidades que eles gostam muito de contar as suas histórias através das cantigas, né? Eles, através do sentar em uma roda, de uma fogueira à noite,
bebendo seu vinho ou a sua cerveja, ou em alguns casos a sua cachaça, né? Eles vão cantando as suas histórias e não contando, né? Então eles vão cantando as suas histórias. Por isso que os pontos de boiadeiros, eles são pontos um pouco diferentes, né? Não sei se vocês estavam ouvindo um pouquinho do início da nossa live, que eu deixo sempre tocando alguns pontos, né? E eles falam muito das histórias, das suas aventuras, né? Seu boiadeiro por aqui choveu, choveu que a água rolou, né? Então eles sempre estão contando alguma história, porque a gíria de boiadeiro, ela é uma grande roda de conversa. Imagine antigamente quando chegava-se à noite e tinha que parar um pouco aquela boiada, né, para os boiadeiros descansar, que eles sentavam numa roda em volta de uma fogueira e conversavam, contavam seus causos, bebiam, né, davam risada, né, para o novo dia, né, certo? Perguntas, pessoal? Tô indo muito rápido. Como que estão as coisas, né? Tá. É muito normal, nós vemos alguns tratamentos de boiadeiros, e isso para eles é normal. Alguns até podem chegar a se ofender, mas é muito normal, né? O boiadeiro chamar os médiuns de cavalo, chamar os espíritos de boi, né? Então, são coisas que a gente tem que aprender a interpretar. Nós começamos a entender como funciona o boiadeiro, os boiadeiros, quando a gente começa a conseguir traduzir algumas palavras que eles usam. Quando a gente lembra que quando ele fala de boi, ele está falando de espíritos. Quando ele chama de cavalo, é porque ele está ali, ele usa, é um aparelho, né? Ele está em cima assim do filho para poder ter o trabalho, direcionar, né? Mostra que nós somos grandes auxiliares deles, né? Porque um boiadeiro fora de um cavalo não é nada, né? Ele precisa de um cavalo para tocar uma boiada, né? Quais são as bebidas dos boiadeiros? Normalmente os boiadeiros eles bebem vinho, eles bebem cerveja, eles bebem cachaça, normalmente, né? Bebidas que estragam, que são mais difíceis para estragar, né? Porque como eles viviam sem ter como guardar essas coisas, eles precisavam ter coisas que não estragasse, porque eles passavam dias, né, na estrada. E eles passavam por diversos climas, diverso calor, então eram bebidas que não se estragavam. A aguardente, na época, era algo muito comum de se tomar, né? A cerveja sempre, eu acho que desde a história do mundo, a cerveja, ela tá aí, assim também como o vinho, tá bom? A benção, meu irmão Gabriel. O Gabriel tá perguntando, a benção, meu irmão, você pode falar do seu Zé do Laço? Você comentou no começo e também tem um Zé do Laço. Poderia falar um pouco dessa falange? Zé do Laço, João Laçador, me ajuda a lembrar aí, Pai Fábio. O Pai Fábio tá na live também, lembra de alguns. A família do Laço, que a gente chama, né? São os boiadeiros que trabalham principalmente no resgate desses espíritos. Como eu disse, nós temos o boiadeiro que é direcionador, nós temos o boiadeiro que é aquele que trabalha mais na captura. Não sei se vocês já viram uma comitiva, né? Uma comitiva, ela tem vários boiadeiros, mas cada boiadeiro tem uma função, né? Eu assistia muito Globo Rural e eu vi os boiadeiros, algumas reportagens dos boiadeiros, que o berrante, cada toque diz uma coisa. Tem aqueles boiadeiros que ficam do lado pro boi não sair, tem aquele que vai pegar os bois que estão fugindo, né? Estão se desgarrando da boiada. E tem aqueles que ficam no fundo, que vão empurrando os boiadeiros. Então, cada boiadeiro ele tem uma função dentro da espiritualidade, né? Assim como na comitiva, cada um ele tem uma função com esses espíritos desgarrados, né? Com essa boiada. No espiritual, a mesma coisa. E o Zé do Laço, como alguns outros boiadeiros que são da família do Laço, que a gente chama, eles trabalham principalmente com a parte de laçar os espíritos perdidos, com a parte de laçar os espíritos desgarrados, né? De capturar, de resgatar, né? Não gosto da palavra capturar, não, mas eles resgatar, né? Zé do Laço, um boiadeiro
muito destemido na época, muito valentão, um boiadeiro que não tinha medo de nada, um boiadeiro que ele laçava qualquer boi e ele não tinha medo mesmo, ele ia para cima, né, como ele sempre canta, né, se ele não conseguir trazer no laço, ele traz o boi no braço. Um dia deparou-se com um boi muito bravo e ao laçar o boi, em vez do boi tentar fugir, o boi veio para cima dele. Ao ir para cima do Zé, o Zé não fugiu, né? Ele tentou segurar o boi no braço, mas infelizmente ou felizmente, essa foi a partida dele, tá? Ele trabalha com Yansan, né? São guias que trabalham mais na força de Yansan, né? O Zé do Laço, pelo menos o Zé do Laço que trabalha comigo, trabalha na força de Yansan, bebe vinho e gosta de uma boa conversa, de um bom vinho, uma boa carne, né? Vamos às perguntas da minha filha Kawane. Eu não esqueci de você não, filha. Quais são as cores do boiadeiro? O boiadeiro ele pode usar o azul escuro, ele pode usar o amarelo, o laranja, o preto, tá? São cores naturais dele, são cores normais do boiadeiro, tá? Normalmente, dentro do Noce, usamos o laranja para representar o boiadeiro, tá? Em outras casas é normal você ver um azul escuro, o preto, é normal ver, tá bom? Quais são os nomes mais usados de boiadeiros? Tem muito nome, tá? Zé do Laço, o seu Casagrande, o João Laçador. Nossa, pior que é tanto nome aí, quando a gente vai falar, a gente esquece, né? Mas tem muito nome. Eu vou colocar uma listinha depois, viu, Kawane, dos nomes, né? Se alguém lembrar aí, Pai Fábio, né? Pesquisei rápido aqui com relação a laçadores, só encontrei o Zé do Laço e o João Laçador. Eu lembro de alguns outros nomes, mas agora não veio na mente quais são esses outros nomes, não. Mas depois eu vou procurar, se a gente achar alguma coisinha aí, a gente coloca aí pra vocês, tá bom? Quais são as características dos boiadeiros? É o que eu disse lá no começo, né, filha? Os boiadeiros, eles são um pouco mais sérios. Eles até brincam, mas a brincadeira deles é mais séria. Eles são mais ríspidos com algumas coisas. Eles são mais truculentos, tá? É normal você achar que um boiadeiro, ele tá bravo. Ele não tá bravo, ele só é sério, né? Ele é bem... E alguns são até meio rudes, né? Mas eles são truculentos, né? Eles são meio... com a palavra chucros, mas não na parte ruim da palavra, né? Homens que viviam no meio de homens, no meio do nada, né? Então aí a gente já consegue... Eles só sabem lidar com bichos, né? Mais perguntas? Deixa eu ver se eu não deixei passar nenhuma aqui. De nada, meu irmão. Se tiver mais dúvida aí, Gabriel, pode perguntar, hein? Que algum abençoe, filha Cleide. Que algum abençoe, Aninha. Que algum abençoe todo mundo. Feliz de ver todos vocês aí. Estamos a 1000. Então vamos falar um pouquinho deles aqui, ó. Eu tenho uma ficha técnica dele aqui, né? Como disse, né, o boiadeiro ele vem respondendo por Yansan e Ogum, tá? As cores dele normalmente é azul, amarelo, laranja, tá? O preto. Ervas de boiadeiro, né? O bambu, a arruda e o peregum são 3 ervas usadas para boiadeiro. Frutas. Normalmente são frutas cítricas, ok? Normalmente são frutas cítricas. Abacaxi, carambola, limão, né? São as frutas de boiadeiro. Saudação, Cheto Marrom Bajeto, Chetuá, seus boiadeiros, né? A bebida pinga e a cerveja, né? E o vinho, como eu falei. O elemento, pólvora. As pedras, né, de hematita, de granada, turmalina, ônix são usadas também para eles, para forças deles, né? Velas, já coloquei, que são as cores das velas, né? O laranja, o azul. Flores, né? Eu posso dar flor pro boiadeiro? Claro. O cravo vermelho, né? O mesmo o cravo que você também dá para algum. Sementes, anis estrelado, olho de boi usa muito. Alimento, ó, minha mãe acabou de perguntar.
E a Camila também, respondendo a pergunta da minha mãe sobre alimento, boiadeiro, como eu disse, como eles eram entidades que viviam muito na estrada, então eles não podiam ter alimentos que estragassem, eles comem muita carne seca, muito alimento que não perecível, né? Então raiz, mandioca, carne seca, tudo com bastante pimenta, eles gostam de pimenta. Mas também o churrasco, né? A carne assada, né? Que a gente fala, né? A costela assada. Basicamente, a dieta deles seria essa, né? O que nós entregamos para eles é essa. Eu costumo fazer para eles a carne seca, uma farofa de carne seca. Eu costumo fazer a mandioca para eles, né? São coisas que eles gostam muito, tá? Porque farinha, carne seca não estragava, então era fácil você carregar, é uma coisa fácil de se fazer, tá? Existem mulheres na linha dos boiadeiros? Filha Camila, isso é uma discussão muito grande em várias casas. Na nossa casa nós cultuamos sim as boiadeiras, né? Porque entendemos que se você for ver pela história do Brasil, existiram sim mulheres que andavam junto aos boiadeiros. Existiram mulheres que andavam. Por mais que era uma época, existiu aquela época onde o machismo imperava e mulher não fazia, houve depois uma época que isso começou a ser aceito. E lembra que eu falei sobre o desejo de trabalhar? Que quando uma pessoa desencarna e ela tem a autorização de trabalhar perante o plano espiritual como um guia, ela pode escolher, às vezes, ela pode ter o direito de escolher qual linha ela vai trabalhar. E se ela tiver uma mulher que tem uma grande afinidade à linha de boiadeiros, ela não poderia trabalhar por ser afinizado, né? Então, assim, as boiadeiras, elas vêm sim, elas trabalham sim. São mulheres também rígidas, são mulheres mais truculentas, mais sérias, né? Mas elas trabalham normal sim. Nós cultuamos sim as boiadeiras. Não é algo comum de se ver, não é algo comum de se encontrar dentro dos terreiros, mas existe sim. E quando vem, é tratada como boiadeira, né? Normal, assim como as marinheiras, né? Como a gente falou quando a gente falou da live da linha das águas, a gente falou das marinheiras que também existiam, aquelas mulheres que se fingiam de homem para entrar na marinha, né? Então isso aí era algo normal na época, tá bom? Dona Maria de Lourdes, boiadeira, né? O Pai Rogério tá colocando aí, patrona da casa de boiadeiros, né? Também, né, Pai Rogério? Então, existe sim. Eu ia até perguntar nome de boiadeira que eu não lembrava, né? Não me recordo agora nenhum nome de... Não, né? Mas aí o Pai Rogério tá colocando, ó, Maria de Lourdes, Visola. Né? Então, na casa do Pai Rogério, como é uma casa de boiadeiros, é mais comum até achar. Na nossa casa, acaba sendo também comum por questão que a gente traz essa herança da casa do nosso pai. Trabalhamos muito com boiadeiros, né? Tá certo? Perguntas? Deixa eu ver se eu não deixei passar nenhuma batida aqui. Eu acho que não. Acho que eu fiz todas as perguntas. Tem gente que fala que boiadeiro é mulherengo, né? Porque ele não tinha chão fixo, né? É tudo história, tá, gente? Aí entra dentro das lendas que a gente tem sobre os boiadeiros, né? O boiadeiro, ele passava por diversas cidades tocando a boiada, e cada cidade ele deixava um amor, cada cidade ele deixava uma paixão, né? São lendas, e não são lendas espirituais só, não são somente lendas que os nossos guias, quando eles vêm, eles contam. São lendas brasileiras, né? O boiadeiro, ele faz parte do folclore brasileiro, da história brasileira, né? Então, nós temos várias histórias sobre os boiadeiros que hoje as nossas entidades, elas trazem. Desculpa, Caio, a Fernanda tinha perguntado qual dia se festeja o Dia dos Boiadeiros, tá? Eu fiz essa pesquisa, eu fiz demais essa pesquisa e eu não encontrei uma data exata. Nós do NUSI
comemoramos nesse mês, né, entre o mês de junho e o mês de julho, né, que é o mês que o seu Zé do Laço pediu a festa dele. Então nós deixamos para comemorar nessa próximo ao mês de junho e julho. Porém, como eles vêm representando a linha de Yansan, pode-se também comemorar próximo à linha ao mês de Yansan, não teria um problema, né? O Pai Rogério, eu não sei que época que ele comemora, se tem uma data específica ou se é quando os guias pedem, né? Então não é uma linha que tem uma data específica, né? É porque, na verdade, não existe datas específicas dentro da nossa religião. Nós escolhemos algumas datas que são representativas, né? Porque se pararmos e pensarmos, as datas que nós comemoramos são datas de santos católicos sincretizados, né? Então nós usamos de algumas datas que são mais simbólicas para comemorar, né? Mas não temos datas fechadas exclusivas. Tudo bem? Dúvidas? Mais alguma coisa, gente? Como que estamos? Ah lá, tá vendo o Pai Rogério falando que não se tem um dia certo. Que o boiadeiro ele faz a festa junina do seu Zé Rufino, que é entre dia 24 e 29 de junho. Então não existe não existe uma regra, um padrão, né? É feito mesmo de uma forma conforme cada entidade pede, conforme cada entidade determina, né? Porque cada casa é assim, né? Existem casas que abrem um ano com caboclo, existem casas que abrem um ano com Exu, existem casas que abrem um ano com o guia-chefe da casa, existem casas que fecham. Cada casa tem um guia-chefe, né? E esse guia-chefe é que realmente vai determinar como vão ser todos os ritos da casa. Então, isso é uma coisa que varia muito de casa para casa, né? Não é algo estranho você encontrar um irmão de fé e de repente ele fala, hoje na minha casa é festa de Exu. Você fala, nossa, mas festa de Exu em julho? Na minha casa a gente faz a festa de Exu em novembro. Aí o outro fala, não, eu faço só em janeiro. Então, cada casa, ela trabalha de um jeito. Ok? Bom, gente, eu acho que o que eu tinha que falar hoje do Boiadeiros era isso, né? Mostrar um pouquinho para vocês o que eles são, o que eles gostam. Deixei um link aí para vocês verem aí do grupo Toques do Axé, né? É uma página do YouTube que eu acompanho muito, que tem pontos muito bons, né? Pontos que muitas vezes não são conhecidos, pontos antigos, para quem gosta daqueles pontos mais antigos. Lá você sempre vai encontrar tantos pontos novos como pontos antigos, né? Vale a pena, tá bom? Eu acho que é isso, então. Estou muito feliz que, graças a Deus, nós estamos caminhando para um bem maior, caminhando para que as coisas se normalizem, né? Acredito que logo, logo tudo vai estar normalizado, estaremos nós novamente juntos, podendo louvar ao sagrado, podendo agradecer aos orixás, podendo estar na companhia dos guias, que eles não esquecem, né? Eles não nos abandonam, eles estão ao nosso lado todo dia, toda hora, mas nós sentimos falta de estarmos na presença deles, né? Ou deles na nossa presença. Então, vamos continuar nessa fé, nessa corrente de oração, pedindo por aqueles que estão doentes, pedindo por aqueles que já nos deixaram, né? Minha família já está de luto, né? O pai de santo do meu pai de santo, né? Meu avô de santo fez a sua partida, né? Mas nós, como bons espiritualistas que somos, pedimos ao plano espiritual que direcione e não nos entristecemos com a partida, nos entristecemos com a saudade, né? Porque sabemos que aqui é só um período, é só um momento e que a partida ela é um motivo de felicidade para o plano espiritual. Nós nos entristecemos aqui, mas o plano espiritual faz festa do outro lado, né? Eu deixo com vocês o meu axé, minha gratidão
deixo meus votos de uma semana de muito próspera, uma semana de muita axé, de muitas conquistas, né? E precisando, estou sempre por aqui, pode contar com a gente, tá certo? Axé, meus irmãos, boa semana para vocês. Que Ogum abençoe, que Xangô abençoe, que minha mãe Oxum abençoe e que Exu proteja vocês grandemente. Fiquem com Deus e até mais. Fui.